Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais esta noite aqui fazendo esta gravação para que nós não percamos o contato. É bem verdade que a saudade aperta, pois gostaríamos de estarmos juntos, reunidos, conversando, um olhando para o outro, nos abraçando, e isso cada vez mais tem ficado inerente nos nossos corações, o desejo de estar junto com vocês, e creio também vocês com os demais irmãos. Mas ainda não é possível, nós estamos aguardando das autoridades para que nos dê a oportunidade de abrirmos as portas da igreja. E nesse período vamos continuar usando esse meio que nós temos de levar a mensagem do Evangelho através do Zap e estarmos conversando com os irmãos. Mas quero dizer também que qualquer irmão que precisar conversar com o pastor, a minha casa está aberta, pode vir, é uma satisfação. Quando vem um irmão, traz muita alegria para nós, o tempo ali de conversa e de contato. Irmãos, nós temos ouvido interessante, né? Um ano de 2020, tantas notícias ruins, ou não sei se é por causa da pandemia, que parece-nos que as notícias ruins têm sido muito mais. Ouvimos falar do terremoto no México e também agora nós estamos ouvindo falar de dos gafanhotos vindo da Argentina para o Brasil. Mas nós não podemos deixar de esquecer de que essas coisas já aconteceram e provavelmente vão acontecer. Sabemos claramente, nós como cristãos, de que isto é a anunciação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, é um motivo a mais para nós nos prepararmos e buscarmos seguir os caminhos do Senhor, abandonar a prática do pecado e nos achegarmos mais a Deus, pois são avisos claros para que nós venhamos a nos dedicar à volta do Senhor Jesus Cristo. A parábola das 10 virgens, hoje ela é mais clara para nós, pois ambas, né, das 10, 5 foram dormir, e as outras 5, chamadas nécias, também foram dormir. Só que as primeiras 5 estavam preparadas, elas tinham o azeite em suas lâmpadas, ou seja, mesmo dormindo, que seria o aguardo, elas estavam preparadas. As outras 5 nécias não estavam preparadas porque elas não tinham o azeite, ou seja, elas não tinham a unção do Espírito Santo, elas não tinham o Espírito Santo. Portanto, meus queridos irmãos, vamos nos preparar e estarmos prontos para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falando em volta do Senhor Jesus Cristo, eu gostaria de tocar num tema nesta noite para a igreja, para os irmãos, pensarmos um pouquinho sobre a vontade de Deus para a minha vida, a vontade de Deus para a sua vida. Aqui o texto que vai nos servir de base é a palavra do Senhor Jesus Cristo em João 5,30. Ele diz: de mim mesmo nada posso fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Meus queridos irmãos, se o próprio Mestre, se o próprio Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, fala que veio à terra e procura fazer a vontade do Pai, quem somos nós para não fazermos a vontade de Deus? Lembrando, irmãos, que Jesus estava aqui na terra como homem. E no tempo em que passou aqui,
na terra, ele esvaziou de si mesmo e assumiu a forma de servo. Portanto, é necessário nós olharmos e entendermos que o primeiro passo que nós podemos dar para fazer a vontade do Pai é sermos servo, obedientes à palavra. Jesus veio para cumprir a vontade do Pai e dar exemplo para que nós também venhamos a fazer a vontade do Pai. Pensemos, irmãos, em dois fatores, um positivo e um negativo, para que nós, no nosso caminhar cristão, aprendamos a fazer a vontade do Pai, a vontade de Deus. O primeiro fator negativo é a nossa limitação. Por causa da nossa limitação, não podemos compreender plenamente a vontade de Deus para a nossa vida. Sendo assim, Deus ajusta a sua revelação à nossa capacidade de compreendê-la. Deus quer nos revelar muitas coisas. E muitas vezes nós nos perguntamos por que há crentes mais fervorosos, crentes mais próximos, podemos assim dizer, de Deus, veem e fazem as coisas plenamente na vontade de Deus, e outros cristãos já são mais lerdos, mais devagar nos seus afazeres, e muitas vezes traz até aquela desconfiança se é salvo ou se não é salvo. Nós somos os filhos de Deus, porém somos filhos imperfeitos. E dentro da congregação podemos constatar crentes mais maduros e outros imaturos. Continuamos a ser crianças em Cristo, quando deveríamos ser homens e mulheres em processo de amadurecimento. O alvo final da nossa vida é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Como nós estamos falando sobre a limitação, e esta limitação que nós temos, muitas vezes impede de nós agirmos coerentemente conforme as Escrituras. Quando nós falamos da nossa limitação, muitas vezes nós usamos essa limitação para que não venhamos a crescer. E é ruim quando muitas vezes nós dizemos, eu sou assim mesmo. E usa da limitação para não desenvolver o caráter cristão. Usa da limitação para falar ou dizer que não está indo conforme os preceitos de Deus, porque é humano. Nós somos humanos. Há um ditado que diz que errar é humano, mas persistir no erro é burrice. E nós, irmãos, temos sim as nossas limitações, mas é necessário que nós não usemos destas limitações para que Deus não nos dê o crescimento, o qual, com o crescimento, nós vamos diminuir estas limitações. Mas o segundo fator é um fator positivo, a sabedoria de Deus. Deus, na sua sabedoria, sabe que o desenvolvimento progressivo da sua vontade será melhor para nós. Deus sabe que não podemos, crescer como um foguete. E eu mesmo sempre digo que nós não podemos ser como um vulcão, aquela erupção, e de repente, mais nada. Irmãos, nós devemos ser firmes e constantes. Quando nós somos firmes e constantes, nós estamos crescendo. O que nós não podemos fazer é deixar de crescer, deixar de ser firme, deixar de ser constante. Nós vemos muitos cristãos que já passaram aqui pela nossa igreja, pessoas que não têm base, e ficam correndo aí de igreja em igreja, de galho em galho, ficam procurando palavras que lhe agradam os seus ouvidos.
E muitas vezes se ofendem quando ouvem a verdade. E não deve ser assim. A sabedoria de Deus, Ele sabe que nós somos pequenos e que nós precisamos de um desenvolvimento progressivo. Assim, se você não perceber todo o caminho agora, não se preocupe, nem se aborreça. Simplesmente confie no Senhor, que Ele vai lhe dar a percepção espiritual que você necessita, que eu necessito. Eu sei, eu estou falando com você e estou pensando aqui comigo que muitas vezes essa ânsia de querer saber o que vai acontecer, quando nós estamos passando por um processo de amadurecimento, quando a sabedoria de Deus está agindo em nós e nós queremos saber o que vai acontecer, ficamos ansiosos e buscamos respostas e queremos saber o que vai ser o final, e nós temos que esperar. Um exemplo, irmãos, que possamos assim entender melhor, é o agricultor. O agricultor, ele prepara a terra, depois de preparar a terra, ele planta a semente. E a semente, ao germinar, o agricultor está ali cuidando, limpando, tirando as ervas daninhas. Ele está regando aquela plantinha nova. Mas ele, o agricultor, não pode dar ou obrigar o crescimento. Ele não pode fazer isso. O que ele faz? Descansa em Deus. Depender de Deus é o milagre para o bom crescimento de nossas vidas. Eu fico triste em ver nos dias atuais que muitos cristãos, não vou nem dizer as pessoas do mundo, mas muitos cristãos não querem depender de Deus. Querem depender de si, das suas forças. Se acham que podem, através do seu labor, da sua luta, do seu trabalho, conseguir tudo. E não é assim, meus irmãos. Porque a idade, o amadurecimento ajuda muito nós a entendermos. Quando eu tinha 20, 30, 40 anos, eu tinha um determinado vigor. Eu enfrentava situações e circunstâncias que hoje as minhas limitações físicas impedem. E isso nos traz o quê? Nos traz amadurecimento. A sabedoria de Deus vem sobre nós. E aí nós começamos a entender que precisamos é descansar em Deus. Devemos sim orar, devemos sim ler e estudar a Bíblia, tirar as ervas daninhas da fofoca, da intriga, da crítica e olharmos para Deus, olharmos para Cristo. Deus quer nos levar pelo caminho da maturidade. E para tanto, Ele quer levar-nos a uma plena compreensão. Deus nos guiará. E quando nós pensamos que Deus vai nos guiar, irmãos, é guiar mesmo. Sendo em pandemia, sendo em coisas piores ou melhores, não importa a circunstância, não importa a situação, o que importa é que Deus está nos guiando. Por isso o Senhor Jesus Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Basta cada dia seu mal. E nós experimentamos isto, e nós vemos isto. Mas quando confiamos plenamente na sabedoria do Senhor, nós podemos caminhar com paz, com tranquilidade. Tendo em mente esses dois fatores, um negativo, as nossas limitações, e um positivo, a sabedoria de Deus, podemos, meus irmãos, permitir que Deus direcione ou não as nossas vidas.
É você quem vai escolher. Você vai permitir que Deus direcione a sua vida? Ou você vai achar que as suas limitações não são empecilho, não são problemas, e você vai dizer, não, eu mesmo vou tocar o barco. Eu mesmo vou tocar o barco. Mas eu, como pastor desta igreja, como pastor de cada um de vocês, meus queridos irmãos, levo-os à orientação de que Deus direcione a sua vida. Que Deus direcione as nossas vidas. Assim, quando permitimos que o Senhor nos orienta passo a passo, pois esse é o meio de Deus agir em nossas vidas. Somos impacientes. Eu sou impaciente. Pedimos e queremos para ontem. Queremos enxergar os pontos mais distantes lá da estrada. Você sai para fazer uma viagem pequena daqui em Ribeirão Preto. Você sai da cidade, pega a estrada e já está pensando na entrada de Ribeirão Preto? Não tem como. Primeiro você tem que tocar pela estrada, seguir o trecho a trecho. E muitas vezes esta impaciência nos traz desilusões, tristezas, revoltas. A melhor certeza da iluminação para as decisões do amanhã é andar hoje na luz. Irmãos, não tem como não lembrarmos quando Davi diz, o Senhor, perdão irmãos, esqueci aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Veja bem, quando ele está dizendo lâmpada para os meus pés, o salmista está colocando lá no passado uma questão interessante, porque não havia iluminação, energia elétrica. E quando era necessário sair à noite, eles, naquele tempo, amarravam pequenas lamparinas nos pés, pequenas candeias, que iluminava apenas aonde ia se pisar. Lâmpada para os meus pés, ou seja, iluminando a cada passo. Luz para os meus caminhos. Então, meus irmãos, não adianta nós querermos entender o que vai acontecer em dezembro. Eu estou ouvindo pessoas dizerem aí que a pandemia vai até dezembro. E lá, em fevereiro, março, eu via pessoas dizendo, não, mas essa pandemia vai durar uns 30 dias, 15 dias. E já se foram 3 meses. Então não importa nós ficarmos preocupados com o amanhã, até quando vai. Importa nós vivermos dia a dia. Importa nós irmos nos adaptando na situação que estamos nos encontrando e ir caminhando dia a dia. A melhor certeza da iluminação para as decisões do amanhã é andar hoje na luz da verdade e da vontade divina, pois a vontade divina é a sabedoria para as nossas vidas. Há um provérbio chinês, concluindo, meus irmãos, a jornada de 1000 milhas inicia-se com um passo. A jornada de 1000 milhas inicia-se com um passo. Quando você está assistindo, digamos, um futebol e o seu time toma de 5 no primeiro tempo. E aí o que você pensa no segundo tempo? Que ele vai fazer 5? Não. Que ele vai fazer o primeiro. Se ele não fizer o primeiro, não fizer o segundo, não fizer o terceiro, jamais vai fazer o quinto. Então vamos pensar assim. Deixa passo a passo, passo a passo. Deus sabe. Deus conhece as nossas limitações. E o Espírito Santo de Deus suprirá as nossas necessidades e tudo aquilo que nos falte. Deus abençoe, amados irmãos. Oremos. Pai de amor, Pai querido, nós, diante dos acontecimentos, ficamos
preocupados, receosos, temerosos. E queremos, ó Deus, que isto logo acabe. E queremos, ó Deus, que tenhamos solução para todos os problemas. Mas o Senhor sabe, na sua sabedoria. E quando nós olhamos a sua sabedoria, e aí nós deparamos com as nossas limitações, podemos descansar em Ti. Saber que o Senhor é Deus. E saber que no tempo certo e oportuno o Senhor vai agir. Por isso, ó Pai de amor, esteja direcionando as nossas vidas, esteja, Senhor Deus, no controle, guiando-nos, ó Deus, por pastos verdejantes, e somos testemunhas que neste período de pandemia o Senhor não tem deixado nos faltar nada. Tudo tem nos suprido. E, portanto, nós confiamos plenamente no Senhor. Pai de amor, da mesma forma como o Senhor no deserto guiou e dirigiu o povo israelita por 40 anos, e por 40 anos os alimentou e deu água e deu vestimenta, assim também nas nossas vidas o Senhor vai nos dirigir, vai nos guardar, vai nos alimentar e vai suprir tudo aquilo que nós precisamos. Obrigado, Pai de amor, nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.